Quantas vezes você já viu alguém dizer, dessa vez vai, agora eu tô focado, eu descobri uma nova fonte de renda e vou ficar rico. E algumas semanas depois, silêncio. Nada mudou. A vida da pessoa continua exatamente igual. Ela segue reclamando, postando frases de efeito, contando para todo mundo os planos incríveis que tem. Mas a única coisa que ela realmente está fazendo é falar. Nada além disso. Você já reparou que os verdadeiros milionários quase nunca anunciam suas próximas jogadas? Eles somem, desaparecem por um tempo. E quando voltam, estão colhendo resultados tão grandes, tão fora do normal, que a única coisa que os outros conseguem fazer é perguntar: como assim você ficou rico do nada? Mas não foi do nada, foi em silêncio. Essa é a regra dos ricos, a regra que os pobres e a classe média vivem quebrando. Porque enquanto os ricos agem em silêncio, os outros falam antes da hora, contam tudo, expõem seus planos, seus sonhos, suas metas, mas ao fazer isso, se sabotam e nem percebem. Existe um motivo profundo por trás disso, e você vai entender hoje. Você vai entender porque o simples ato de falar demais pode ser o que está impedindo sua vida de andar. E por que ficar calado? Sim, calado pode ser o hábito mais poderoso para sua transformação financeira. Esse vídeo é para quem está cansado de tentar e nunca sair do lugar. É para quem está prestes a fazer um plano dar certo, mas sente que algo sempre trava antes. E é principalmente para quem está pronto para agir como os ricos de verdade, em silêncio, mas com resultados estrondosos. Prepare-se, porque se você aplicar essa regra, as pessoas não vão ver você mudando. Elas só vão perceber quando for impossível ignorar. Vamos começar. Existe um comportamento sutil que está programado no inconsciente da maioria das pessoas comuns. A necessidade de ser validado antes mesmo de começar. É por isso que tanta gente corre para contar suas metas e planos antes mesmo de dar o primeiro passo. É como se quisessem ouvir um "uau, que incrível, vai dar certo", para se sentirem fortes o suficiente para começar. Mas sabe qual é o problema disso? Quando você fala antes de fazer, o seu cérebro já sente uma falsa sensação de realização. E isso é extremamente perigoso. A neurociência já mostrou que quando você compartilha uma meta, o cérebro ativa a mesma área de recompensa como se você já tivesse feito. É como se você se enganasse emocionalmente. Você fala que vai abrir um negócio, que vai emagrecer, que vai mudar de vida, e ao ouvir os outros dizendo "boa sorte, vai dar certo", o seu cérebro já se sente satisfeito, como se a missão tivesse sido cumprida. O resultado? Falta energia para executar, porque o impulso inicial já foi gasto na fala. Os ricos não operam assim. Eles guardam a energia. Eles sabem que todo plano precisa de uma fase de incubação, uma fase onde a ideia ainda está vulnerável. Expor essa fase ao julgamento alheio é como tirar uma planta da terra antes dela criar raízes. Ela morre. A maioria das pessoas mata os próprios sonhos ao expô-los cedo demais. Elas contam para o amigo, para o familiar, para a internet e recebem 3 tipos de resposta: elogio vazio, crítica destrutiva, ou pior, um silêncio que gera insegurança. Quantas vezes você já falou com empolgação sobre um projeto e a pessoa te respondeu com desdém? Quantas vezes te perguntaram, mas será que isso dá dinheiro? Ou pior, fulano tentou isso aí e se deu mal. Cada uma dessas frases, mesmo que ditas com boas intenções, são como agulhas que esvaziam o seu balão de motivação. E os ricos sabem disso. Por isso, eles ficam calados. Trabalham em silêncio, executam sem alarde. Eles compreendem algo que os pobres ignoram. Existe um tempo certo para falar, e esse tempo é depois que o resultado já está consolidado. Enquanto isso, os outros seguem fazendo o contrário. Falam antes, e por isso vivem presos no ciclo da frustração. Falam, recebem uma dose de validação. Não fazem, se sentem mal, precisam de outro plano para contar.
É viciante, é inconsciente e é autossabotagem disfarçada de motivação. Agora pense comigo. Quantas pessoas você já viu que ficam mudando de plano o tempo todo? Cada semana é uma nova ideia, um novo "agora vai", mas nada vai, porque elas estão presas no ciclo da fala. Elas vivem de anúncio, mas nunca entregam. No próximo trecho, você vai descobrir como os ricos protegem suas ideias como se fossem diamantes raros. E mais, porque eles só revelam seus passos depois de estarem 10 vezes à frente da média. Prepare-se para entender o poder do silêncio estratégico. O silêncio que gera resultados invisíveis, até que eles se tornem impossíveis de esconder. Os ricos não ficam calados por acaso. Eles não são reservados por timidez, nem frios por falta de emoção. Eles aprenderam, muitos na dor, que toda ideia exposta cedo demais corre risco de ser envenenada. Não por má fé explícita, mas porque o mundo está cheio de pessoas inseguras, críticas, invejosas ou simplesmente ignorantes. Pessoas que não conseguem imaginar um futuro diferente para si mesmas e, por isso, tentam limitar também os outros. É por isso que, para quem quer crescer, o silêncio não é uma fraqueza, é uma blindagem. Sabe o que os milionários fazem quando têm uma ideia nova? Eles não correm para o Instagram. Eles não mandam áudios para os amigos. Eles agem como estrategistas. Abrem um caderno, traçam possibilidades, investigam riscos e se movem em silêncio. Só depois que o projeto tem base sólida, quando já tem resultado, sistema, retorno, aí talvez eles falem. Mas mesmo assim, falam pouco, porque eles sabem que a melhor resposta para qualquer dúvida é uma demonstração prática. E a melhor maneira de provar que algo funciona é simplesmente fazer funcionar. Enquanto isso, o que a maioria das pessoas faz? Elas falam tudo logo no começo. Expõem um plano que ainda está frágil, sem estrutura, sem defesa, e o jogam no campo de batalha, onde será atacado por comentários, piadas, comparações, inseguranças projetadas. O que poderia ser uma grande ideia morre sem chance. E o que era para ser um movimento ousado vira apenas mais uma tentativa frustrada. Tudo porque foi falado antes da hora. Napoleon Hill já dizia: mantenha seus objetivos firmemente na mente e a boca fechada. Porque enquanto a mente foca na construção, a boca pode levar tudo por água abaixo. E mais, toda vez que você compartilha demais, você dá munição para que outros duvidem de você. E nem sempre a dúvida vem em forma de crítica direta. Às vezes ela vem em forma de pergunta: e aí, como está o projeto? Já começou aquele negócio que você comentou? Tá dando certo mesmo? Essas perguntas parecem inocentes, mas se você ainda não tem resultados visíveis, elas se tornam armadilhas. Te colocam numa posição desconfortável e, mesmo sem querer, você começa a duvidar também. Agora entenda. Não é que você deva viver escondido sem nunca contar nada para ninguém, mas você precisa aprender o momento certo de falar. Fale depois da colheita, não durante o plantio. Fale depois do fruto, não enquanto a semente ainda está brotando. Porque se você expõe a semente, alguém pode pisar, mas se você mostra o fruto, todos vão querer saber onde você plantou. É essa sabedoria que os ricos carregam. Eles não precisam ser validados o tempo todo. Eles não precisam da plateia. Eles precisam de visão, paciência e persistência. Enquanto os outros vivem de "agora vai", eles vivem de "ninguém viu, mas eu fiz". E quando fazem, é impossível ignorar, porque o sucesso fala sozinho. Ele não grita, ele não anuncia, ele não precisa convencer. Ele apenas aparece e transforma tudo ao redor. Na próxima parte, vamos aprofundar um dos maiores erros que as pessoas cometem: a necessidade de aceitação imediata e como isso está drenando sua energia, sua criatividade e, pior ainda, sua riqueza futura.
Você vai entender como o medo de não ser aplaudido está te impedindo de fazer o que precisa ser feito. E como os ricos se libertaram disso para alcançar resultados silenciosos e poderosos. A verdade é brutal. Muita gente nunca vai enriquecer porque está viciada em aprovação. Querem a sensação de estar no caminho certo, não pelos resultados que ainda vão construir, mas pelo aplauso que recebem antes mesmo de fazer algo de verdade. É o tipo de mentalidade que procura curtida em ideia e elogio em intenção, mas nunca coloca energia suficiente na execução. E sabe o que isso revela? Uma mentalidade emocionalmente fraca. Porque quem precisa ser aplaudido para agir está dizendo ao universo: eu não sou capaz de me sustentar na dúvida. Eu preciso da certeza do outro para continuar. Os ricos operam em outro nível. Eles não estão atrás de palmas, estão atrás de progresso. Enquanto o mundo está postando promessas vazias, eles estão lendo contratos. Enquanto a maioria está pedindo opinião sobre o que ainda nem começou, eles estão construindo sem plateia. Não por arrogância, mas por visão. Eles sabem que um projeto sólido cresce melhor no escuro, igual raiz. E quando aparece para o mundo, já está com tronco forte, pronto para suportar o peso do sucesso. A necessidade de ser aceito antes da hora é uma armadilha perigosa, porque nem todo mundo ao seu redor vai entender seus planos. Nem todo mundo vai torcer. E, o mais curioso, nem todo mundo que torce vai querer te ver ultrapassá-los. Há uma verdade silenciosa na sociedade. Muitos só te apoiam enquanto você ainda parece estar abaixo. O dia que você começa a se destacar, incomoda. E se você ainda estiver emocionalmente dependente dessa aprovação, vai sentir isso como um golpe. Você precisa estar preparado para o silêncio dos outros, para a falta de likes, para os olhares estranhos quando você disser que está focado em algo novo e não quiser explicar. Porque quanto mais seletivo você for com suas palavras, mais forte você será internamente. As pessoas esquecem que a autoconfiança verdadeira não se constrói sendo elogiado. Ela se constrói sendo ignorado, rejeitado e mesmo assim continuando. Quando você para de falar, algo mágico acontece. Sua mente trabalha mais. Você começa a escutar melhor seus próprios pensamentos. Você foca no que realmente importa, a execução. E principalmente você economiza energia, porque falar, explicar, convencer, debater, tudo isso gasta energia. E energia é sua moeda mais preciosa. Os ricos economizam essa moeda para usar no que realmente importa: agir, ajustar e avançar. Enquanto isso, a pessoa comum está contando tudo no grupo de WhatsApp, gravando stories diários de rotina produtiva e se afogando em opinião alheia. Resultado? Está sempre cansada, mentalmente cheia e parada, querendo melhorar, mas sem entender por que tudo trava. Trava porque a energia dela está indo para o lugar errado, a exposição antes da execução. Na próxima parte, você vai descobrir a técnica mental que os ricos usam para manter o foco total nos bastidores, mesmo quando estão cercados de distrações e cobranças. Você vai aprender como calar o mundo externo para ouvir seu comando interno. E por que essa habilidade pode ser a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária. Prepare-se. O jogo vai virar de vez. Existe uma habilidade que separa os que vencem dos que vivem tentando: a capacidade de silenciar o mundo externo. Enquanto a maioria das pessoas é levada por comentários, comparações e cobranças, os ricos treinam a mente para ouvir apenas uma coisa: a própria direção interna. Eles não se orientam por opiniões, se orientam por visão. E visão não precisa de plateia, ela precisa de convicção. Essa convicção nasce de um código mental que parece simples, mas é profundo. Enquanto os outros falam, eu faço. Enquanto os outros mostram, eu cresço. Essa regra é tão forte que muitos milionários desenvolveram hábitos secretos para proteger sua mentalidade. Alguns começam o dia em completo silêncio.
Outros escrevem metas em cadernos que ninguém jamais verá. Muitos agem como se estivessem falidos, mesmo já tendo milhões. Tudo isso tem um motivo: manter o foco na raiz e não na aparência. Porque eles sabem que o verdadeiro poder não está em parecer rico. Está em se tornar alguém impossível de parar, mesmo no silêncio. Você já viu pessoas que só conseguem produzir quando estão sendo observadas? Que precisam postar para sentir que estão indo bem? Esse é o oposto da mentalidade milionária. Os verdadeiros realizadores se blindam. Eles cortam distrações, param de justificar suas decisões, criam um ambiente interno tão forte que nada do lado de fora consegue romper. E não pense que isso é arrogância. Isso é sabedoria. Porque quanto mais você avança, mais os ruídos aumentam. Mais pessoas vão questionar, duvidar, tentar te distrair. E se você não souber silenciar o externo, vai se perder de si mesmo. Napoleon Hill dizia: o que você mantém em sua mente com fé e persistência se torna real. Mas isso só é possível quando você protege a sua mente, quando você filtra quem entra, quando você decide quem escuta e o que ignora. Por isso, muitos ricos somem por um tempo. Não é porque estão perdidos, é porque estão focados. Eles se retiram para fortalecer a mente, se afastam para crescer e voltam como se tivessem renascido, com resultados tão sólidos que ninguém ousa duvidar. Você precisa aplicar isso. Comece a praticar o silêncio intencional. Fique sem contar seus próximos passos por um tempo. Apenas observe como sua mente reage. No início vai parecer estranho. Você vai sentir vontade de contar, de dividir. Mas se resistir, vai descobrir algo extraordinário. Você vai ganhar clareza. Vai sentir mais força e sua confiança vai vir de dentro, não de fora. Na próxima e última parte, você vai entender por que o mundo atual, dominado pela exposição, está programando você para perder. E como inverter isso te dará vantagem sobre 97% das pessoas. Você vai descobrir a nova moeda invisível dos tempos modernos, o silêncio intencional. E quando dominar isso, ninguém mais vai te parar. Vivemos na era da exposição. Todo mundo quer mostrar. Mostrar o treino, o café, o projeto, o lucro, o estilo de vida. As redes sociais se transformaram em vitrines de promessas não cumpridas. Todo mundo parece ocupado, produtivo, focado, mas, por trás das câmeras, a realidade é outra. Falta execução, falta profundidade, falta resultado real. É por isso que, nesse mundo onde todos gritam, quem cala, de forma estratégica, se destaca. O silêncio se tornou a nova moeda invisível dos ricos. Enquanto a multidão compete por atenção, eles conquistam espaço. Enquanto todos querem parecer bem-sucedidos, eles se tornam. E fazem isso sem dizer uma palavra. Você quer vencer nesse novo mundo? Aprenda a não entregar sua estratégia para o algoritmo. Aprenda a não antecipar seus passos para o julgamento dos outros. Aprenda a fazer o que ninguém faz mais, agir em silêncio e deixar os resultados falarem. Enquanto uns mostram cada pedaço do processo para conseguir curtidas, os verdadeiros realizadores aparecem só no final. E quando aparecem, é impossível ignorar. Você pode até não ouvir nada deles durante meses, mas de repente lá estão, um negócio novo, um imóvel comprado, um livro publicado, uma conta bancária renovada, e todos perguntam: como foi que ele fez isso? Simples, ele não falou, ele fez. O mundo moderno quer que você se exponha, porque quem se expõe demais se enfraquece, fica vulnerável à crítica, à comparação, à distração. Os algoritmos querem sua atenção e os seus seguidores querem que você continue no mesmo lugar, compartilhando tentativas em vez de conquistas. Você precisa romper com isso. Precisa se tornar imprevisível, invisível no processo, inevitável no resultado. Essa é a verdadeira arte do crescimento silencioso. Essa é a regra dos ricos. Eles não te avisam, eles só aparecem
prontos. A partir de hoje, guarde essa frase como uma filosofia de vida. Nunca diga o que vai fazer, apenas faça. E deixe o silêncio trabalhar por você. Porque quando você se mover com constância e silêncio, as pessoas não vão saber o que você está fazendo, mas todas vão perceber o que você se tornou. E não haverá mais perguntas, só respeito, só admiração e, principalmente, resultados. Se essa mensagem te despertou, silencie. Não comente ainda, não compartilhe ainda, apenas decida. Decida fazer diferente e daqui um tempo volte aqui, não para falar, mas para mostrar. Mostre sem palavras que você aplicou e quando isso acontecer, você vai perceber, não foi sorte, foi silêncio, foi disciplina, foi ação. Se você entendeu essa regra e vai aplicá-la na sua vida, escreva nos comentários. A partir de hoje, só ajo, não aviso. E lembre-se, quem fala demais perde energia. Quem foca demais no que mostra perde o que importa. Mas quem silencia colhe o impossível.